Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no Senhor, e Padre Jefferson, até corrigir, né? Eu falei amigo de alguns anos, na verdade de muitos anos, né, Padre da Canção Nova. Que bom que o Senhor está aqui conosco. Veja, nós estamos ouvindo São Paulo aqui hoje nos falar a respeito de como ele procedia, então, com os irmãos de Corinto, e ele falando que, claro, apareceram ali outras pessoas que ele chama de superapóstolos, trazendo, às vezes, um ensinamento sobre um Cristo que ele e que a igreja não anunciaram, e um Espírito Santo que não receberam, que não foi aquele Espírito Santo que a igreja transmitiu e que às vezes, ele diz assim, estão ouvindo, estão suportando essas pessoas de bom grado. É o que ele diz aqui. De fato, se aparece alguém pregando um outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom grado. São Paulo aqui chama a atenção ao risco, ao perigo de cairmos no erro, de não seguirmos a verdade que é uma só, que nós a encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor, e que Ele confiou aos apóstolos, dizendo: ide por todo o mundo, ensinando tudo o que eu vos disse. Entregou aos apóstolos, entregou à igreja, e pediu que ela guardasse, conservasse, mas também anunciasse. E Jesus falou que existiriam lobos ferozes. São Paulo também anuncia, dizendo que depois dele muitos lobos ferozes vão aparecer para querer abocanhar as ovelhas e ensinar outras coisas. Então, desse risco que ele está falando, e o cuidado que nós precisamos ter para não cairmos também nesse erro. Muitas vezes a gente vai escutar algumas pessoas, hoje a gente tem tanta possibilidade de ouvir tanta coisa, às vezes chegam coisas para nós que não correspondem, que às vezes a gente até escuta assim, a gente vai aprendendo, imagina os músicos aqui, né? Você começa a cantar aqui, olha, meu Deus, essa hora da manhã,
Mas, ou qualquer um aqui começa a cantar, ou tocar e sai numa nota diferente, eles logo percebem, né? Talvez a gente não perceba. Mas quem vai afinando o ouvido à voz de Cristo, quando escuta uma coisa estranha, epa! Isso é a importância da gente escutar a igreja, poder formar a nossa consciência, a nossa mente com a verdade de Cristo, com a palavra de Deus, com o catecismo da igreja. E também buscar orientação com pessoas que podem, de fato, nos orientar. E digo também essas coisas, digo porque está aqui, né, na primeira leitura, mas também porque tem a ver com o que nós estamos celebrando, a vida desses dois grandes homens. São João Fischer, que foi bispo, e na prisão foi feito cardeal, pelo menos o título recebeu, mas me parece que o rei não permitiu que ele... Quer dizer, ele recebeu do Papa, né, mas não chegou a concretizar, que foi morto antes. E São Thomas More, que era chanceler do rei Henrique VIII. Você deve conhecer, né? Muitos devem conhecer a história. Mas o rei, isso aí entre o século XV e XVI, o rei não tendo um filho homem, só mulheres, queria um herdeiro. E aí começa a arranjar uma desculpa para que a igreja, então, fizesse o processo de nulidade, né, do seu casamento. E o Papa disse, não, seu casamento foi real. E aí, não suportando a verdade, porque queria o que queria, ao ponto de não conseguir filho com uma esposa, né, matou uma, outra, teve 6 para conseguir o que ele queria. Mas ele mesmo se declarou, então, ali o chefe da igreja na Inglaterra. Mas São João Fischer, que ali estava, não aceitou. E São Thomas More, que era próximo dele, que era um confidente, era seu companheiro ali de ofício, né, chanceler. Inclusive tem também, quem quiser, um filme, vamos dizer assim, mais filosófico também, mas conta a história de São Thomas More, mas o aspecto da verdade, como que ele não abria mão disso. E não abriu mão disso. Até sua família pedia para ele, mas ele não abriu mão da verdade. Em 1535, os dois foram decapitados. E, meus irmãos, claro que nós, degrau a degrau, devemos também crescer na obediência a Deus, acima de qualquer coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo deu este exemplo, foi até o fim, que Ele era a verdade, mas por amor ao Pai. Nosso Senhor foi até o fim. A gente deve também, nas pequenas coisas da nossa vida, quem é fiel no pouco, é fiel também no muito, ou nas pequenas coisas, nas grandes coisas. E Deus também os sustentou, e das pequenas pediu também a fidelidade deles nas grandes, e por amor o fizeram. Mas também o Evangelho de hoje nos mostra a figura, quer dizer, Deus como nosso Pai. Assim Jesus apresenta a oração do Pai Nosso. Quando vocês forem rezar, se relacionem, é isso que ele está dizendo, se relacionem com Deus como vosso Pai. A gente aprende desde criança o Pai Nosso, então para nós o padre diz aqui, né, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou, a gente já, Pai Nosso que está no céu. Mas se a gente for pensar mesmo, que ousadia nossa chamar Deus de Pai. O judeu não chamava Deus assim de Pai como Jesus. Tanto que tem esta oração, aquela palavra, né, Abá, Pai, Papaizinho, como uma coisa realmente original de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único Filho e transmite a nós essa filiação. E São Cipriano de Cartago, ele é do século III, ele comenta o Pai Nosso, a oração do Senhor, ele diz assim, olha, quanta indulgência do Senhor,
Quanta consideração por nós e quanta riqueza de bondade em querer que realizássemos nossa oração na presença de Deus Pai, chamando-o de Pai. E que da mesma forma que Cristo é Filho de Deus, também nós recebamos o nome de Filho de Deus. E ele diz isso: nenhum de nós ousaria chamá-lo Pai na oração, se ele próprio não nos permitisse orar assim. Foi ele que ensinou os apóstolos: olha, ele é Pai. Vocês vão tratar Deus como Pai. Mas ele continua: irmãos diletíssimos, cumpre-nos ter sempre em mente e saber que, quando damos a Deus o nome de Pai, temos de agir como filhos. Como a nossa alegria está em Deus Pai, também Ele encontre sua alegria em nós. Então, é claro, chamamos Deus de Pai, mas a nossa vida precisa ser de filho. Temor filial. Isso aqui que São João Fischer, São Tomás More tinham, sabiam que eram filhos e sabiam que também não seriam desamparados. Poderia o rei persegui-los, mas não seriam desamparados pela mão de Deus, e não foram. E assim também a nossa vida precisa de fato corresponder à vida de um filho. Todos nós sabemos, a gente olha para, é mais fácil olhar às vezes para uma família e ver o relacionamento e fala: nossa, esse aqui é um bom filho, esse aqui é um mau filho. A gente vê um bom filho até quando ele não teve um bom pai, mas ele diz: não, isso aqui é o problema do meu pai, mas eu vou respeitá-lo. Às vezes o pai cai na doença, na dificuldade, e ele está ali. Você logo entende, é um bom filho. Nós temos o melhor dos pais. Ele nunca vai nos deixar na mão. Agora nós é que podemos não agir como bons filhos. Se assim agimos, é hora então de voltarmos e pedirmos ao Filho Jesus Cristo que nos ensine a ser obedientes, obedientes à sua igreja, obedientes à verdade do Evangelho, sermos humildes, voltarmos atrás quando a gente não está andando da forma correta, dar um passo atrás, reconhecer, a gente é muito cabeça dura. Ser humilde, dizer: eu errei. Perdoar, pedir perdão, como diz aqui também. Eu errei. Ser humilde, ser um bom filho. O diácono Nelsinho já diz: Deus é bom para mim, eu quero ser bom por Ele. Deus é um pai para mim, quero ser um bom filho por Ele. Por Ele, pelo Pai, mas aqui eu quero usar assim: vamos ser um bom filho por Ele, o Filho. Nós vamos receber a Eucaristia, nós vamos adorá-la pelo Filho. Sejamos também um bom filho ao Pai, que pelo Filho se tornou também nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.